jornal A Folha. O outubro, como a gente sabe, ele carrega a cor rosa. Nós estamos vivendo a nossa Semana Rosa aqui na rádio, no jornal, para lembrar as mulheres da importância da prevenção do câncer de mama e os cuidados com a saúde feminina. Entender quais opções disponíveis para o tratamento, recuperação, cuidados, além de histórias de mulheres que foram diagnosticadas e passaram por todo o processo, tornando-se exemplos de superação, é nosso objetivo nessa Semana Rosa. Falar sobre esse tema é necessário. Por esse motivo, a Rádio Jornal A Folha promove a primeira edição da Semana Rosa e as nossas convidadas de hoje são a Sandra Massi e a Sedoni Marques, duas guerreiras que venceram o câncer e hoje estão aqui para contar a sua história. Então, nesse momento, vou dando bom dia para a Sedoni Marques. Bom dia, Sedoni. Bom dia, Sandra. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Vamos colocar o microfone mais pertinho de vocês para captar bem tudo que vocês têm para contar para a gente, né? Então, nesse momento, a gente quer começar a entrevista de hoje sabendo um pouquinho mais sobre a história de cada uma de vocês, do momento do diagnóstico. Então, eu vou começar com a Sedoni. Quero que a Sedoni conte para os nossos ouvintes e para o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais também, como foi o teu diagnóstico, como era a tua vida, teu dia a dia, como foi receber esse diagnóstico? Conta um pouquinho pra gente. Bom, difícil, né? É, difícil, né? Mas meu dia começou, como eu sempre digo, meu dia começou bem e terminou mal, né? Tudo normal, nunca senti nada. E, na verdade, não foi bem assim, né? Uma história serve de exemplo para todo mundo, porque eu sempre tinha o costume de fazer o autoexame, né? No chuveiro e tal. E um dia eu estava fazendo e eu senti um nódulozinho, só que ele era pequeno, né? Aí no outro dia, eu me preocupei no momento. No outro dia eu fui procurar ele e acho que como ele era tão pequeno, eu não encontrei ele, né? Como eu não encontrei, eu bloqueei. O doutor disse que a gente, bloqueia, né, tudo pelo medo do diagnóstico, né? Na verdade, também foi um medo. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente deletei e esqueci. Eu passei acho que uns 2 anos e nunca mais fiz. E não nunca lembrei, mais fez o autoexame? E não lembrei também, sabe? Tipo, aquilo lá me segui normal minha vida. Aí um dia, do nada, eu tava deitada e por coincidência eu tava bem em posição, né? E eu senti uma coceirinha assim. Quando eu fui passar a mão, ele já tava 4 centímetros, acho que era. Já estava enorme. Aí o que aconteceu? Eu pensei, não é nada, vai sumir, né? Deitei e dormi super tranquila. No outro dia, quando eu levantei, eu fui olhar assim, meu Deus. Aí a primeira coisa que eu fiz foi falar pro meu marido. Aí ele disse, não, já vamos atrás. Ainda eu peguei bem numa época que os médicos aqui estavam de férias pra ajudar, né? Aí eu até consegui um horário assim rápido, né? Porque a primeira coisa que tu faz, tu quer ir correndo, né? Atrás da solução. Daí eu consegui a consulta, tudo, fiz a biópsia, né? E medo, né? Medo. Do resultado. Sabe que eu sempre trabalho assim minha cabeça, não vou me preocupar antecipadamente, né? Então eu segui normal, pensei. Eu até peguei o resultado antes de ir pro médico, né? E olhei o resultado, pesquisei na internet e fiz de conta que não entendi. Levei mais, acho que uma semana até o médico me chamar. Quando ele me chamou, daí ele me contou. Foi bem difícil, né? Aí ele na verdade, ele não me encaminhou, ele queria fazer a cirurgia, né? Aí eu fui atrás da oncologia. Porque, na verdade, o doutor, ele mesmo que queria fazer a cirurgia. Ele não queria te encaminhar para um oncologista, então? Não, porque eu, inclusive, até perguntei para ele, né? Você demora, né? Me encaminha para oncologia, né? Como é que funciona? Porque a gente é leiga até ter, né? Sim. Até tu ter o problema, tu não sabe nada, tu não sabe de história, tu não sabe nada. Aí ele falou pra mim que demorava. Aí eu pensei, encaminhei tudo, marquei até a cirurgia com ele. Na verdade, até, o tipo da biópsia que eu fiz foi errada. Eu mesma, por conta, peguei o final de semana, eu sempre digo que Deus me levou pelo caminho certo, sabe?
Então eu nunca reclamei de, por que comigo? Eu sempre pensava assim, ai Deus, obrigado que eu fui pelo caminho certo, né? Eu tinha 2 caminhos, o certo e o errado. E no final de semana, como eu tinha uma amiga que trabalhava ali no posto, eu pedi pra ela, como é que funciona, né? Aí ela me explicou, não, é assim, é rápido. E realmente, não deu uma semana, eu já estava na oncologia, não deu acho que uns 15 dias, eu já estava fazendo as químio, que na verdade nem poderia fazer cirurgia antes, como ele era estava muito avançado. Como o médico mesmo falou, ele disse, esse câncer é velho, né? Não é de agora, né? Então, na realidade, tu foi procurar um posto. Sim. Pelo postinho, eles te encaminharam aí pro médico oncologista. Isso. Que aí te deu, na realidade, o procedimento correto para ser seguido, que era começar pela quimioterapia e aí depois um procedimento cirúrgico. Isso. Como ele me falou, que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim pra mim, se você começar errado, não tem como voltar atrás. E, na verdade, às vezes até, eu sempre digo, a gente acha que vai pelo particular é melhor. Não. Tem que ir pelo caminho certo. E é isso que a gente está enfatizando aqui na nossa divulgação do Outubro Rosa. Que o caminho, quando tu tem qualquer suspeita ou desconfiança, é o postinho mais perto da tua casa. Às vezes tu pensa, onde que eu vou, vai no postinho. A partir da consulta inicial no postinho, eles vão te encaminhar e é rápido. É rápido. É algo que funciona realmente, né? É rápido e o tratamento lá, olha, se eu vou te falar, é excelente. É um tratamento, assim, de primeira na oncologia. Desde a maneira do pessoal te tratar, das pessoas, né? Quando tu chega lá, que tu já chega meio abalado. Sim. É assim, 100%. Só que quando tu descobre, na verdade, tu quer tirar, né? Na minha ideia era ir lá e fazer a cirurgia e deu, né? Terminou, mas não é assim, né? Então, por isso que é bom, às vezes, quando tu tem um problema assim, tu procurar conversar com alguém que já teve, né? Sim, não, com certeza. Tipo, ir correndo e aí começou, então, o teu tratamento com as quimioterapias, né? Aí eu fiz as quimioterapias. Quanto tempo de quimioterapia? Acho que fechou uns 6 meses, porque eu fiz 8. Era de 21 em 21 dias. 8. E durante esse tratamento, como tu se sentia? Eu levei minha vida normal, tipo, fazia tudo normal, só não gostava de sair muito, né? Às vezes até por preconceito das pessoas e coisa, né? Aí eu não saía muito, né? Por essa questão da autoestima. Também. Ontem a gente estava falando, aqui a gente trouxe um psicólogo para vir conversar com a gente, né? E falou sobre o acompanhamento psicológico durante o tratamento, a importância de tu se manter num estado positivo pro teu tratamento e a importância também de tu manter a autoestima, né? É algo que muitas pessoas passam, né? E a sociedade tem que estar pronta para acolher essa mulher, né? Que está passando por esse tratamento, está passando pela quimioterapia, né? Tem toda essa questão da perda do cabelo, né? Sobrancelha, enfim. É muito complicado. E quantos anos você tinha quando... Eu tinha 43. 43. Já fazem 4 anos. Mas assim, até com o cabelo até eu fui tranquila. Meu maior problema foi a sobrancelha, né? Às vezes a gente acha que o cabelo é mais a sobrancelha. Gente. Daí a autoestima baixou um pouquinho. Mas aí tem todo o recurso de maquiagem e coisa. Sim, sim. Mas senão foi bem tranquilo. E eu tive muito apoio do meu filho, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Seu filho adolescente. Sim, meu filho, meu Deus, foi tudo pra mim. Quando eu cheguei em casa, que eu tinha cortado o cabelo, né? Que eu não quis cortar em casa, né? E nem no salão também não quis. Então eu fui com uma sobrinha minha. Ela cortou, levamos tudo meio que na brincadeira. E as minhas irmãs. Quando eu cheguei em casa, ele olhou pra mim e disse, mãe, como tu tá bonita. Daí ele disse, mãe, faz dias que... Ele tinha 10 anos. Ele disse, mãe, faz dias que eu tô pensando em alguma coisa pra te falar. Daí ele disse assim, mãe, pensa que quando tu nasceu, tu não tinha cabelo. E agora tu tá renascendo. Meu Deus. Essas crianças são incríveis, né? Não tem nada que seja mais importante para uma mãe do que escutar um negócio desse, né? E até tem uma afilhada minha também. Ela tinha o quê? Uns 3, 4 aninhos. Agora ela tá com 7. Ela falou pra mim, eu sou Dinda dela. Ela disse, Dinda, eu queria tanto te dar um pedaço do meu cabelo. Daí como que tu vai, né?
Tipo, tu só tem a ir pra frente, né? Exatamente. Tem como tu pensar... Tu se fortalece, Sim. né? Se fortalece. Tu pensa assim, ó, gente, eu quero acompanhar o meu filho. Uhum. Eu quero fazer parte de todos esses momentos na vida dele. Olha que pessoa especial que ele é. Olha o coração que essa pessoa tem, né? Então tu se fortalece, tu acaba criando uma questão de fortalecimento muito maior dentro de ti mesma para conseguir enfrentar todo esse período, né? Sim. Não, e tu sabe outra coisa, assim, dele, que pra mim ele nunca chorou na minha frente. Nunca. Mas depois eu descobri que na escola ele chorava. A prof contou que ele chorava. E na minha frente ele nunca derramou uma lágrima. Pra ver, né? Então, pra conseguir fazer com que tu não percebesse a dor nele, porque sabe o quanto ele é importante pra ti, né? Sim. Foi é incrível essas histórias, né? Eu tenho certeza que o sentimento que fica depois de todo esse período que tu passou é realmente um sentimento de renascimento, né? Como teu filho disse. Nossa, demais, A minha força, na verdade, foi ele, né? Sempre pensava, né? E até serviu para mim deixar ele mais independente, né? Eu já comecei também a tratar ele diferente, né? Tu precisa enfrentar a vida, né? Porque a gente não sabe do hoje ou amanhã. Como eu sempre falava, de câncer eu não vou morrer. Eu sempre disse, né? Talvez eu saia na rua, tropece, caia, né? Ou me dê qualquer coisa, mas de câncer eu não vou morrer. Exatamente. Né? Eu vou também enfrentar. Procurou o tratamento adequado, né? Fez tudo que tinha que ser feito. E hoje tu tá aí, recuperada. Sim. Saudável. Meu Deus, muito bem. E agora a gente vai saber um pouquinho mais da história da Sandra. Sandra tem 3 filhos e como a Sandra estava me falando, ela acabou engravidando logo depois de terminar a quimioterapia, né? Onde os médicos disseram que era praticamente impossível disso acontecer, né? Isso já tinha 2 filhos, né? Então seja muito bem-vinda, Sandra. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a tua história. Então, eu tava com o meu gurizinho, tava pequeno ainda, ele tinha 1 ano e meio. Ele mamava ainda, né? Eu amamentava ele. E foi num desses momentos em que ele estava mamando que ele bateu no meu peito. E eu senti uma dor muito forte. Teu segundo filho, esse? Teu segundo filho. Ele bateu no teu peito e sentiu uma dor. Isso, 1 aninho e meio. E aí eu levei a mão também pra palpar e foi onde eu percebi que tinha um carocinho. E tu tava amamentando. E eu tava amamentando. E daí eu disse pra ele assim, ai filho, tu machucou a tetinha, né? Tu não vai mais poder mamar, porque eu senti muita dor na hora, né? Sim. Mas eu pensei que na hora tinha inchado, porque ele tinha batido. Então eu também esperei, né, que fosse desinchar. Mas no outro dia eu fui lá, palpei, tava ali ainda. E tava dolorido ainda, um nódulo, tipo uma bolitinha. E tava bem dolorido. Daí eu disse, não, então eu vou ligar e vou marcar um médico, né, pra fazer um ultrassom. Aí eu consegui o médico e isso já tinha passado uns 20 dias. Eu vi que não ia desinchar e que estava bem dolorido. Sim. Aí eu marquei, fiz o ultrassom apareceu um nódulo de 1 centímetro. Então era bem recente o meu. Bem recente, assim. E naquele nódulo de 1 centímetro, isso aí pode ser um fibroadenoma, pode ser, né? Tinha tantas outras opções, não queria dizer que fosse um câncer. Algo relacionado, talvez, ao período de amamentação, né? Isso, até um nódulozinho do próprio leite, alguma coisa assim do tipo. Mas eu resolvi também não esperar. Eu disse, não, eu vou ir pra frente porque eu quero ter certeza do diagnóstico, né? E aí eu procurei um mastologista. E quando eu fui consultar, no exame, ele já disse que o nódulo estava maior. Que não tinha só 1 centímetro. E eu disse, não, mas eu mostrei o ultrassom, não, ele está maior. Daí ele disse, não, vamos fazer então os outros exames. Daí fiz também uma ressonância, fiz uma outra ultrassom. E daí na ressonância apareceu que eu já estava com nódulo na axila. Então, mais um. E que eu não tinha antes, porque quando ele me examinou, ele examinou a axila, então não tinha nada. Então, questão assim de 15, 20 dias já estava se espalhando, né? Aí ele pediu então a biópsia da axila e da mama, e daí foi onde constatou, então, bem no meio da pandemia ali, né? Nossa. Um caos para conseguir. Ele nem estava atendendo, ele só estava atendendo no consultório casos de urgência, né? Então, era tudo online, tudo pelo WhatsApp, né? Consulta, então... eu acessei o exame no domingo de Páscoa
que eu lembrei que eu tinha que mandar para ele, né, o código para ele. Isso. Eu tinha que mandar o código dos exames para ele acessar e eu entrei lá com o código e abri os exames e vi também, sabe? Que era. E eu não dormi aquela noite toda, passei a noite toda em branco, né, pensando, nossa, agora, né, tô com câncer, todo mundo volta. O teu filho tinha 1 ano e meio? E o outro tava com 16. 16. Isso. Uhum. E então foi assim, o primeiro impacto, assim, a gente fica, não pode, né? Aí na segunda, quando ele abriu o exame, ele me ligou, então, ele disse que ia marcar consulta, então que era pra eu ir lá, no Passo Fundo. E que realmente tinha dado, né, que eu estava com câncer, mas que a gente tinha que esperar um outro exame para saber qual era o tipo do câncer e qual era o tipo do tratamento. Aí quando chegasse esse exame, então ele ia me chamar. Daí ele levou uns 3, 4 dias, ele me chamou. Daí eu fui lá, mas eu fui assim com esse pensamento também, tipo, que nem a Cedonia, assim, sabe? Eu tô com câncer de mama, mas isso, hoje em dia ninguém morre de câncer de mama, né? Eu tava bem positiva, assim, fui bem... Vocês, então, ambas não passaram por aquele momento em que se revoltaram contra a vida, pensaram por que eu passou? Na verdade, eu fiquei uns 15 dias, assim, reclusa, né? Mas, assim, pensando o que eu tinha que fazer, sabe? Até a ficha cair. Sim. Mas depois eu nunca pensei assim, por que comigo? Eu sempre pensei, como eu te falei, né, que eu tinha 2 caminhos, eu fui pelo certo, então eu tinha que aproveitar, né? Sim, sim. Ontem o psicólogo que estava aqui estava nos falando que o luto é algo que não acontece só quando uma pessoa morre. Que tu tem um luto quando tu perde, por exemplo, no caso do câncer, quando tu perde algo que tu conhecia como a tua vida normal. Tu perdeu aquilo naquele momento. Então é natural que cada paciente passe por uma fase de luto, porque é uma vida que está sendo deixada para trás, é um novo período que está surgindo, né? Então cada pessoa tem a sua individualidade e passa por esse período de uma forma diferente, né? Então continua a tua história agora. Daí tu passou por esse período ali. Daí eu cheguei para consulta e com ele, com o exame ali do histoquímico, ele disse pra mim que... Ele disse simplesmente assim pra mim que eu tava com o pior tipo de câncer, que a minha chance de cura era só 15%, que não teria tratamento e que ele ia pedir pra fazer uma quimio muito forte e que ele perguntou se eu ia aguentar e se eu ia querer, né, enfim, e que ia ter que tirar as 2 mamas, os ovários, enfim, né. E daí eu perguntei pra ele, mas por que é o pior tipo, né? Ele explicou, eu nem sabia que tinha, né? São 3, 4 tipos de câncer. Ele disse que era um triplo negativo, que não aceitava tratamento, é só químio. E essa químio podia debilitar muito meu corpo. Ele me deu 20 sessões de quimioterapia. 20. E ele disse que ele ainda não garantia que faria efeito pro câncer, né? Pro nódulo. Mas me deu uma boa notícia, que o sinal que eu fiz os outros exames, então o câncer só tinha da mama, só tinha ido até a axila, não tinha espalhado. Sim, né? Sim, porque tu descobriu exatamente no início. No tempo. A importância do diagnóstico precoce, exatamente, né? Não dá para esperar. Porque se eu tivesse esperado mais um mês, sabe, ele já tinha entrado pela... Ele se proliferava muito rápido, né? Exatamente, o teu tipo de câncer. Exatamente. E daí foi onde eu comecei o tratamento. Então, na primeira sessão de quimio, assim, eu voltei lá no oncologista e disse pra ele que eu não queria mais, que eu preferia morrer do que passar por aquilo ali 20 vezes. Eu fazia toda horrível semana. a tua sensação da quimioterapia. Horrível. Eu disse pra ele, eu não quero, eu tenho um filho pequeno e eu quero poder cuidar dele, e eu não quero mais fazer. Não quero, eu desisto. Daí ele conversou comigo, ele me encaminhou para psicólogo, né? E daí trocou toda a minha medicação, enfim. E foi onde cada vez eu fui me sentindo um pouco melhor, né? Não consegui fazer as 20, realmente, porque a quimio afetou muito, né? Todo o meu corpo. Eu fiquei com um problema cardíaco, eu sou cardíaca hoje, insuficiência cardíaca, porque ele enfraqueceu o meu coração. Eu perdi o movimento das pernas, dos pés, das mãos, sabe? Assim, todo o teu corpo vai parando, sabe? Então, quando chegou assim,
Na última químio que eu fui fazer, que a doutora disse ali, na única encarazinha, disse, Sandra, não dá mais, teu corpo não aceita mais, tipo, eu tinha me trancou tudo, sabe? Me trancou, não conseguia respirar, me deu tipo uma alergia, sabe? De muito, de tanto que eu tinha feito já. Sim. Então, ela disse, não dá mais. Aqui nós vamos ter que parar, teus exames não estão melhorando, tu tá com a imunidade muito baixa, tu tá com uma anemia muito alta e assim vai, sabe? O corpo não consegue dar a volta mais, né? E nesse momento tu conseguia sentir positividade? Eu queria, que nem diz a Cedonia, eu queria tirar o câncer de uma vez, sabe? Eu queria fazer a cirurgia. Então ali faltava 3 químio ainda para eu terminar, eu consegui fazer 17. Então só o que eu queria era fazer de uma vez cirurgia, sim, sabe? Daí foi onde eu encaminhei, daí começou a luta, né? Porque daí eu tinha um plano de saúde, e daí pelo SUS eles não faziam as 2 mamas e os ovários, né? Só faziam, né? Eu teria que pagar, o plano também não queria bancar tudo. Aí eu fiz a vaquinha, daí consegui um pouco do valor, levantei e consegui fazer a cirurgia. Então, assim, mas foi no último, sabe? Consegui fazer a cirurgia assim, que o mastologista estava super preocupado já, sabe, pelo tempo de espera e demora, né, porque o câncer poderia voltar a crescer. Mas graças a Deus, sabe, deu tudo certo. Deu tudo certo. Fiz a cirurgia das mamas, aí fiz mais 25 sessões de radioterapia. E depois no final ainda daí veio o meu presente de Deus ali, né, que tipo, acho que Deus pensou assim, tu já passou por tanto, agora eu vou te dar um presentão, né? Que foi um susto, né? Que na hora foi um susto, que eu fiquei mais uma semana sem dormir. Preocupada, depois né? De tudo que tu já tinha Depois passado, de tudo isso, que a última coisa que eu esperava na vida era um bebê, né? Então eu esperava que fosse o câncer que tinha voltado, eu esperava que fosse... Eu tinha feito uns exames, né? Tinha dado pedra na vesícula, então eu acreditava que o meu mal-estar era por causa disso, né? E não era a Sarinha que estava a caminho. E ela tá aí já fazendo 6 meses. E assim, agora eu olho pra trás e penso, sabe, nossa, não podia ter sido de forma diferente. Gente, que história linda de vocês. É incrível, sabe, vocês estarem aqui compartilhando isso com a gente, com todos os nossos ouvintes, porque é realmente um exemplo, sabe? É trazer esperança para a vida das pessoas, é mostrar que independente do diagnóstico que tu está recebendo, existe sim tratamento, existe esperança. Olha a tua filha, depois de tudo que tu passou aí, ela veio para te mostrar, para te dar essa esperança de vida, né? Essa vontade de viver por ela e pelos teus outros 2 filhos, isso, por ti mesma. Inclusive, tu passou por uma separação, né, durante o tratamento, isso, depois acabaram voltando. Isso. Conta um pouquinho sobre essa parte da história pra gente. Foi um período, assim, bem difícil, sabe? Porque a gente pensa, assim, que não abala, né, quem tá em volta, que tu tá naquilo ali, é você. Mas não é você, toda, sabe? Né? Todo mundo que está em volta sofre, sabe? Teus amigos sofrem, tua família sofre. E quem está ali no dia a dia, eu acredito que se torna muito mais difícil, né? A convivência. Porque tu tá vendo uma pessoa, sabe? Passando por todo aquele processo. E às vezes as pessoas não são fortes o suficiente para aguentar isso, né? Sim. Então, eu fui entender isso depois, né, de tudo isso, porque na hora ali, quando houve a separação, eu fiquei pensando, nossa, né, agora eu vou ficar sozinha. Não, mas eu precisava realmente ficar sozinha, sabe? Porque era um momento meu, era um problema meu, e naquele momento eu precisava focar em mim, para eu me tratar, para eu me fortalecer, sabe? Então, acho que assim, tudo acontece no tempo que tem que acontecer, sabe? Nada vem por acaso na vida da gente. E assim, separei, tudo bem, separei, mas aquilo ali não foi uma coisa que me abalou assim ao ponto, sabe, de prejudicar a minha situação, a minha doença, o meu estado de saúde, entende? Porque eu tive muito apoio, eu tive muito amor, eu tive muito carinho de pessoas, de família, de amigos, de filhos, né? Porque eles são assim, eu acredito assim que eles realmente dão a maior força pra gente, sabe? Sim. E eu tinha que ficar bem, por eles, né? Com certeza. Então, sim, foi pesado, mas é bom pra gente aprender, porque a gente cresce, a gente se fortalece, a gente aprende muito com tudo que a gente passa nessa vida. Eu acho que essa é realmente a mensagem que a gente quer deixar aqui dessa Semana Rosa, que a gente está
organizando, que a gente organizou aqui na rádio, né? Realmente a mensagem de que nada acontece por acaso, a gente não pode se colocar numa situação de vítima, tudo acontece por um motivo especial, a pessoa tem que se fortalecer, tem que ajudar quem está perto de você passando por um momento assim, e esperança, né? Que tem tratamento, o tratamento é eficaz, funciona. E é muito importante que vocês venham aqui compartilhar com a gente toda essa experiência, porque com certeza vai sanar muitas dúvidas de muitas mulheres que estão passando por algo parecido ou porque tinham muitas dúvidas acerca disso, né? Então a gente vem aqui esclarecer, a gente vem aqui fortalecer e também tirar todas essas dúvidas de quem possa ter, né? Então eu quero agradecer muito pela presença das duas na manhã de hoje. Foi muito, muito importante, foi enriquecedor para a nossa semana. Agradeço muito. E eu quero convidar também aqui aos nossos ouvintes e aos internautas para no dia 25 de outubro, a programação do Outubro Rosa conta com uma palestra com o médico oncologista Luciano Alt, lá no pavilhão comunitário do bairro Martini, às 19h30. É muito importante que, se você tem alguma dúvida para tirar quanto a esse assunto, você vai nessa palestra com o médico oncologista Luciano Alt, então, no dia 25 de outubro, no pavilhão comunitário do bairro Martini, às 19h30. Nesse momento, então, a gente vai encerrando a entrevista do dia de hoje. Sedoni, quer falar mais alguma coisa, se despedir do pessoal? Sim, na verdade, nós somos muito fortes, porque eu vi que eu tinha uma força que eu nem sabia que existia. E a vida tá aí, né, para ser vivida. E hoje eu vivo cada momento, cada dia. Eu já não penso mais assim, amanhã, eu penso no hoje, não. Eu tô aqui, eu vou viver agora, eu vou aproveitar esse momento agora. E é isso aí. Exatamente. Se alguém quiser conversar comigo, eu faço parte do Amigos da Vida, também do grupo. E aqui a gente contou, né, Sandra, só uma pontinha da nossa história, porque tem muita coisa, né? É um período assim que é muita história, né? Então, se alguém quiser conversar comigo, né, acho que a Sandra também, né, tirar algumas dúvidas, né, que cada uma passou por alguma coisa. E surgem, né, surgem muitas dúvidas, surgem muitas. Eu tive também um anjo, assim, que já tinha passado por isso, e foi onde eu qualquer coisa eu mandava pra ela, sabe, eu perguntava, olha, eu tô assim, será que é normal? Olha, como tô me sentindo, né, então ela sempre me acalmava, ela sempre me passou tranquilidade, sempre foi muito sincera. Então isso é muito importante, que a gente tenha apoio, né? Isso, um apoio, que tu tenha alguém que consiga te esclarecer, que tu não fique totalmente às cegas, né? E tu tem que também ter fé, né? Tu tem que ter fé, tu tem que crer em Deus, tu tem que acreditar em alguma coisa, porque, gente, a força superior, assim, da tua crença, da tua fé, do teu Deus é muito, assim, na vida, sabe? Faz uma diferença muito grande. Eu sempre fui muito, muito, assim, sabe, de fé, sempre fui muito cristã, e eu acredito que isso também tenha me ajudado muito, que a gente não se sente sozinha, nem se você está sozinho, você não se sente sozinha. Exatamente. E Deus está sempre ali. E é muito bom a gente escutar, assim, eu já escutei das pessoas assim, eu me espelhei em você, você serviu de exemplo pra mim, sabe? Porque eu, na verdade, eu nunca falei pra alguém que eu tava mal, eu sempre, como é que tu tá? Tô bem. Sim. Exatamente, é essa mensagem que a gente deixa. Então vamos finalizando a entrevista de hoje. Muito obrigada, Sedoni. Muito obrigada, Sandra. Obrigada. Foi muito importante a presença de vocês aqui hoje.